assistir, participar da defesa da monografia da Regina, né, para a titulação de psicodramatista, nível 1, né, e também para celebrar, né, esse momento, né, Regina? Tanto esforço que finalmente valeu a pena, né? Então, que é com alegria que a gente estamos todos reunidos e vamos dar continuidade a esse processo, então. Quem agora a Denise fala? Bom, é uma alegria mesmo, como a Angélica disse, né? É o final de um ciclo, e a Regina vai ter 30 minutos, é isso, né, gente, para a apresentação dela. Alguém está com o microfone aberto. Aproximadamente 30 minutos, e aí depois a gente abre para a banca, para a titulação, para os comentários. O trabalho é diálogos entre o psicodrama e uma brinquedoteca hospitalar. A banca é professora Ivete Datner, nossa querida Ivete, a professora Natália Giro, nossa querida Natália, e eu acabei orientando a monografia a partir de um determinado momento e inclusão desse processo. Então, eu acho que, Regina, agora é com você. Boa sorte. O palco é seu. Abre o microfone. Oi? Estou ouvindo? Okay. Primeiro, queria agradecer, né, a Deus por essa oportunidade e também a banca, a SOPSP, a banca, por aceitar a ler o meu trabalho, a conhecer um pouco da minha trajetória de vida, né? E essa monografia ela tem muito a ver com o meu trabalho, ainda hoje, que eu faço. Então, eu queria agradecer muito a vocês e a todos os convidados que estão participando. Muito obrigada. Dê, você pode compartilhar? Posso. Ok. Então, o tema é Diálogos entre Psicodrama e a Brinquedoteca Hospitalar, né? Então, como a Denise falou, ela é orientadora, e a Natália e a Ivete são as examinadoras. Bom, esse é o espaço da brinquedoteca, é uma brinquedoteca hospitalar. Ela tem esse espaço onde ficam os bebês. Aqui, esses armários é onde nós colocamos os brinquedos. Aqui tem um espaço também onde coloca materiais pedagógicos, essa mesa onde as crianças fazem os jogos delas. Aqui eles brincam. Temos 2 carrões, que é onde eles passeiam. Essa sala aqui ao fundo é uma sala de higienização dos brinquedos, porque dentro de uma brinquedoteca, o diferencial é justamente a questão da higienização, do cuidado, né, com a infecção cruzada, porque dentro do hospital a infecção cruzada é um item muito sério, que o pessoal da SCIH, que é do controle de infecção hospitalar, eles se preocupam muito. Então, nós sempre procuramos cuidar dessa parte. Sumiu para mim. A Denise, acho que caiu, gente. Caiu? Uhum. Sexta-feira, horário de banco. Olha. É. Verdade.
Então, eu trabalho, vou falando um pouquinho enquanto a Denise Isso, acho que é entra. legal, né? Eu trabalho lá há 10 anos, fez 10 anos agora em agosto, e eu trabalho lá como brinquedista. Eu sou psicóloga formada e trabalho como brinquedista. E o tema ele foi escolhido, em primeiro lugar, porque a Ivete me deu ideia numa supervisão, e segundo, porque tem muito a ver com a minha trajetória pessoal. Porque desde criança, eu sempre gostei muito de brinquedos, de brincadeiras, e sempre tive muitas pessoas no meu cotidiano, porque eu sou a filha mais velha e tenho mais 3 irmãs. E tenho os primos que sempre conviveram comigo, então sempre vivi muito em grupo. Também participei bastante da igreja, que também tinha grupos. Então, grupo para mim sempre foi muito forte. E quando eu comecei a trabalhar, eu também comecei a trabalhar com crianças, numa creche. Trabalhei 8 anos numa creche com crianças. Depois fui trabalhar em escola, dando aula. Também trabalhei na escola da família, que era final de semana, com jovens, adolescentes e crianças. Depois fui trabalhar num programa social. Esse programa social é o programa Ação Família, que trabalhava com famílias diversos níveis. Então, eu trabalhava com crianças, com adolescentes, com jovens, e foi criado um grupo de pais, que é onde eu comecei a trabalhar o psicodrama. Mesmo sem ter o psicodrama, eu fazia muita inversão de papéis, que era uma demanda muito grande dos pais, referente às crianças não terem muita a questão muito do limite. Então a gente trabalhava muito, invertia muitos papéis com os pais, e isso foi me dando mais ênfase, mais vontade de querer realmente estar nesse curso do psicodrama. Voltei. Voltou. Pode passar um pouquinho. Então, pensando em tudo isso, eu queria que a gente fizesse um pouquinho de um psicodrama interno. Não vai ser muito demorado, prometo. Queria que vocês primeiro, né, relaxassem um pouquinho, cada um na sua cadeira, no seu espaço. Feche os olhos um pouquinho. Hoje, dia 4 de dezembro, estamos aqui diante de uma pandemia. Estamos sendo incentivados a ser criativos, a ser espontâneos em todo o trabalho. E a criança é isso. Ela é criativa e espontânea. Vamos visitar a sua criança. Quando você era criança, como que você era? Você brincava? Do que você brincava? Você brincava de pular corda, de passar anel, de pique, de correr? Visita a sua criança, vai lá, olha para ela. O que ela gosta? Ela gostava de correr, de passear. Essa criança ficou doente alguma vez? Ela precisou de ficar internada? Ela foi numa consulta médica? Como que foi esse momento? Foi um momento tranquilo? Foi um momento tenso? Traumático? Como que foi esse momento? Tinha um espaço para essa criança brincar?
para essa criança se divertir naquele momento tão complicado, ou não? Olha para essa criança e fala: calma, tudo vai dar certo. Estamos juntos. Dá um abraço nessa criança. Vamos se despedindo dela. Vamos voltando. Quem conseguir voltar, pode abrir os olhos para a gente continuar. Ok? Próximo, por favor. D, próximo, por favor. Tem uma frase do Winnicott que eu gosto muito, que é essa: é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto flui sua liberdade de criação. Ela é muito forte, ela é muito linda, e para mim ela é muito significativa. Gente, por que o diálogo do brincar na brinquedoteca hospitalar e o psicodrama? Tem muitos estudos de brinquedoteca hospitalar, tem muito estudo de psicologia hospitalar, mas a articulação entre o psicodrama e a brinquedoteca hospitalar, elas são muito raros e muito escassos. Como eu contei para vocês um pouquinho, enquanto a Denise caiu, da minha trajetória pessoal e da minha trajetória profissional. Então, como eu disse, eu trabalho nessa brinquedoteca, já tem 10 anos, e eu pude ter a experiência de ter um olhar psicodramático, como a Ivete me dizia. Procure um olhar psicodramático dentro da brinquedoteca. Tem muito trabalho para ser feito lá dentro. Tem muita coisa para ser olhada, para ser vista, para ser trabalhada com psicodrama. E ela foi uma das minhas inspiradoras a buscar esse encontro, esse diálogo da brinquedoteca com o psicodrama. Então, os objetivos, né, geral e específico. Então, eu queria demonstrar a importância, né, desse diálogo, apresentar e analisar num contexto hospitalar, porque nos outros contextos existe, mas o contexto hospitalar é muito raro, raro mesmo. E também propor outros encaminhamentos e dar visibilidade por meio de publicações, porque, por exemplo, o hospital, ele tem bastante interesse em conhecer esse trabalho, em divulgar esse trabalho, principalmente pelo Einstein. Então, a minha metodologia foi feita com público de 7 a 13 anos e numa abordagem de pesquisação. Então, assim, a brinquedoteca, ela é um projeto, né? É uma lei federal a Lei Federal 11.104 de 2005. Então, é uma lei que não é muito antiga,
mas também não é tão nova mais, né? E todos os espaços que tem pediatria, é obrigatório ter esse espaço para a criança brincar, esse espaço que a criança possa ter esse ambiente lúdico. Então, buscando a pensar de tudo isso, quais os temas que eu busquei nesse trabalho? O hospital com ambiente desagradável, hostil, versus o ambiente lúdico da brinquedoteca. Muitas vezes a criança vai ser internada e ela fica muito triste, muito chateada, mas aí quando alguém, ou eu mesma, ou os voluntários, que eu tenho um grupo de voluntários que trabalha comigo, quando a gente vai e fala para a criança, olha, tem uma brinquedoteca, um espaço onde você pode brincar, você pode ir lá fazer o que você quiser, escolher, a gente dá o protagonismo para a criança. E aí, o diferencial é justamente esse, porque no momento, eu lembro que aos 12 anos eu fiquei internada. E eu só tenho 2 lembranças. Uma de uma enfermeira que não foi muito agradável comigo, que ela não me acolheu, e outra, um espaço onde eu podia brincar. E esse espaço, para mim, era muito especial. Quando eu chegava de manhã, que eu podia ir para esse lugar, que eu brincava, que eu desenhava, era o que me dava mais tranquilidade, porque naquela época, os pais não podiam ficar com a criança. Hoje, os pais podem ficar com a criança o dia inteiro. Então, a gente faz essa proposta para os pais e para as crianças brincarem nesse espaço que é a brinquedoteca. Então, o brincar, a criança passa por transformações dentro da brinquedoteca, do brincar mesmo, ela socializa com as outras, e a brinquedoteca entre si, ela tem a questão da interação, da distração, da calma, e como eu disse, de amenizar a dor, o trauma, aquele momento que não é tão agradável. Trabalhei um pouco da teoria moreniana, da criatividade e da espontaneidade, que apareceu muito no trabalho. Falo um pouco também da política de humanização, como eu disse, né, o hospital ele busca muito a humanização, e na política de humanização a gente percebe que, quando foi feita essa política, eles colocaram que todo mundo é protagonista e corresponsável pela saúde de todos. Não é só o médico, não é só o enfermeiro. Todos da saúde são responsáveis pela saúde de todos, inclusive os próprios pacientes, que no caso começaram a ser chamados de clientes. E os funcionários começaram a ser chamados de colaboradores. O nome já diz muita coisa, né? Então, o trabalho do hospital, uma brinquedoteca dentro do hospital, ela ajuda a amenizar a resistência ao atendimento médico e psíquico. Então, assim, muitas vezes a criança não quer ser atendida, e a gente fala, vai lá, o doutor vai falar com você um pouquinho, e a gente brinca muito nessa questão, e aí a criança acaba aceitando esse atendimento, tanto médico como psíquico e todos os outros profissionais. Também a ampliação das redes sociais, como eu coloco algumas situações, as crianças elas chegam lá e acabam fazendo amizades, outras que levam para a vida toda. Como eu disse, eu sou brinquedista, né? Então a minha função é ajudar, encorajar a individualidade, auxiliar no protagonismo, e por ser psicóloga, eu tenho um olhar diferenciado, que eu percebo muitas coisas que às vezes a equipe não consegue perceber, alguns casos até mesmo de questão de abuso familiar, algumas questões que muitas vezes a equipe não consegue perceber e a criança ela me traz muito essa questão. Então, vou falar um pouquinho das atividades que foram realizadas. O momento tinha alguns brinquedos de casinha e a mãe não queria deixar a menina brincar, ela tinha 12 anos, e a mãe não queria deixar ela brincar. E aí, nessa, eu coloco como conserva cultural, que é onde a mãe, com todas as suas crenças, né, que criança até menos idade não pode brincar de casinha. E eu faço essa proposta para ela brincar, e ela brinca muito, e ela mostra toda a espontaneidade dela, a criatividade dela,
ela se mostra uma pessoa mais velha, que está cuidando da casa, que já tem a própria casa. Aí foi uma atividade bem interessante. Outra atividade foi o Dia das Crianças. O Dia das Crianças a gente sempre fazia alguma atividade, né? E nesse dia a gente resolveu levar fantasias para as crianças se vestirem e realmente trabalhando como ser. E aí tinha as princesas e os super-heróis. Nesse dia só tinha 2 crianças, porque nessa época os médicos costumavam sempre dar alta para as crianças, para elas poderem passar esse dia, né, com a família, com os amigos. E nesse dia tinha 2 crianças que precisavam de oxigênio, e aí elas acabaram escolhendo, era uma menina e um menino, eles escolheram uma fantasia de super-herói, o menino, e a menina de princesa. E aí a gente queria propor alguma atividade diferente, não, eles só queriam se vestir e estar ali como ser mesmo, aquela questão de ser que as mães também gostaram, que as mães também colocavam o vestido em cima da roupa e falavam, sou princesa, e tal. Interessante, muito legal mesmo. Todo mundo está ouvindo? Está tranquilo? Voltou. Sim? Sim, Regina. E outro momento também foi um momento bem interessante, foi fazer um trabalho de sair da brinquedoteca e ir na UTI, fazer uma visita e brincar com as crianças e, às vezes, até jogar com eles algum momento, para ver como eles se melhoravam mais rápido. E tinha uma melhora muito significativa para eles. E quando eu cheguei, uma médica me chamou e falou para mim que tinha uma criança que estava com dificuldade de relacionamento. Ele não conseguia falar com ninguém, ele não estava aceitando os procedimentos, todo mundo que chegava, ele se escondia no lençol e não tinha contato. Eu cheguei próxima dela, e aí eu falo que foi estabelecido a tele, né? E o olhar psicodramático que a Ivete tanto falava. Eu cheguei próximo dela, segurei na mão dela e falei para ela, eu sei muito bem o que você quer. Ela olhou para mim com aquele olhar tipo, sabe nada. Eu falei, você quer ir para casa, não é mesmo? Ele olhou para mim, sorriu e fez assim, tia, eu queria ir para minha casa. E aí, nesse momento, a gente conseguiu, né, ampliar a rede. Aí ele começou a ter um contato maior. Eu cheguei para a médica, conversei com ela, falei, olha, o que ele quer é ir para casa, e é um momento difícil para ele. Falei da brinquedoteca, e aí ele começou a se interagir melhor com a equipe, comigo, e aí foi bem, bem, bem interessante esse trabalho, esse momento com ele. Também foi feito o átomo social, né? Que tinha 2 crianças, né? Que eles tinham 13 anos. E o engraçado, assim, eles tinham os nomes muito parecidos, sabendo que aqui eu coloco o nome tudo fictício, né? Porque o hospital, a gente não conseguiu ainda a liberação, né? Para apresentar esse trabalho, mas está em trâmite, né? Então, provavelmente a gente consiga em breve. Devido à pandemia, a gente não conseguiu. Mas eu acredito que em breve nós conseguiremos até para divulgar esse trabalho. Então, teve uma aproximação deles, que eles estavam no mesmo quarto, internados no mesmo quarto, a mesma idade, um nome parecido e um denominador comum, que era a doença. Eles tinham feito uma cirurgia da mesma doença, que no caso era apendicite. E aí eles falavam, tia, eles falavam de tia, tia, ele, ó, é meu amigo, ó, encontrei ele aqui agora, nossa, a gente já virou super amigo, tal. E o que foi interessante é que quando um foi embora, escreveu uma carta para o outro, escreveu assim, dizendo assim, que estava feliz por ir embora, mas estava triste que estava deixando o amigo dele lá. E muitas vezes eles acabam trocando telefone, trocando e-mail, e aí muitas vezes acabam indo depois da internação se encontrar, que às vezes tem retorno, aí eles contam, eu fui visitar o meu amiguinho, você lembra do meu amiguinho e tal? Então, isso é bem interessante.
Outro momento foi com uma criança, ela tinha 13 anos na época, 12 anos na época, e aí eu me propus a fazer uma entrevista com ela para trabalhar a questão do átomo social dela. E aí, nisso, a gente fez a inversão de papéis e também percebendo a matriz de identidade dela, que autorizava, nos deixava fazer essa inversão de papéis. Foi bem interessante, porque ela tinha uma dificuldade com a família, uma dificuldade muito grande, e nessa técnica de entrevista da inversão de papéis, ela pôde se colocar no lugar do pai, da mãe, e até me surpreendeu que ela me escolheu como uma também para se colocar no lugar, mas no final a gente percebeu que ela teve uma melhora na relação dela com a família, foi bem interessante. Outra questão, assim, outra coisa que assim, eu me propus a fazer, porque eu estava fazendo muito trabalho individual ou em dupla, tal, eu me propus a fazer um trabalho... A Denise caiu? Sim? Eu me propus a Acho fazer... que ela caiu. Caiu, né? Tá. Eu não tenho como colocar aqui, né? Não, eu tenho sim, eu te coloco como host, peraí. Onde eu compartilho? No More? Pode colocar, Regina. Yara, lá embaixo na tela, Aonde que é? a setinha acima verde, não sei se aparece verde, não. Depois você está no computador. Compartilhar, clica em compartilhar. Deixa eu achar aqui. Você deixa a tua tela aberta que ele vai aparecer. Não apareceu. Sua tela está aberta? E aí você vai tá. Só um minuto. clicar onde... Tá, só um minuto, como ela ia... Isso. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Eu vou ver aqui. Então, nesse momento, eu vou falando um pouquinho, nesse momento eu me propus a fazer um trabalho em grupo, que é onde... Deixa eu ver se consigo agora. Regina, caiu? Caiu. Ô, Cleide, uma possibilidade é ela passar para você o arquivo e você compartilha. Sim, eu vou falar com ela aqui. Vamos ver se ela volta. Está entrando a Denise e a Regina. A Denise já está entrando. Oi? Oi, Dê. Denise, voltou? A Denise caiu de novo. Sim. Ah, tá ali, a Denise está aí. Oi, Dê. Pode Também passar, caiu. Dê.
Então, onde eu propus... Está ouvindo? Sim, sim, Rê. Tá. Então, eu propus a fazer uma atividade em grupo. Eu reuni um grupo de né, com os voluntários, e nós fizemos um sociodrama, baseado no tatadrama da Elisete Garcia, né? Busquei um pouco da informação dela, que a Denise me sugeriu, e aí eu resolvi fazer um tatadrama, um sociodrama baseado no tatadrama. E aí nós fizemos bonecos, e aí os profissionais, eles costuraram os bonecos, e aí nós conseguimos fazer uma dramatização com os funcionários, e depois também foi feito uma atividade com as crianças. E durante a atividade com os adultos, né, os profissionais, eu percebi que precisava do reaquecimento, porque muitas vezes vai se perdendo, né? E aí, se não tem esse reaquecimento, a atividade acaba se perdendo mesmo. E aí a gente teve algumas questões que, às vezes, a campainha tocava dos quartos e os profissionais não conseguiram muito entrar no papel, né? Que era, no caso, o papel da inversão das mães, elas seriam as mães, porque a gente escolheu um título que era o risco de queda, né, dentro do hospital, mas muitas vezes elas tinham essa dificuldade. Se a campainha tocava, elas já saíam do papel, ou se elas olhavam a hora, já estavam super preocupadas com a questão do horário, por causa da medicação. Então, elas tiveram um pouco essa dificuldade, realmente, de entrar no papel e de fazer esse trabalho. Aí, quando eu propus para os pais, foi bem mais interessante, que os pais conseguiram entrar, o pai e as crianças. Então, no primeiro momento, como aquecimento para os profissionais, eu coloquei bexigas, para eles jogarem as bexigas e não deixar cair, que tinha a ver com o tema, né? Que é o cuidado para não, por causa da queda, que no hospital é muito... Tá. Não estamos te ouvindo, Regina. Um índice muito elevado de queda, tanto de criança como de adulto. Ô, Regina, deixa a tua câmera desligada. Oi? Às vezes, deixa a tua câmera desligada para não pesar muito no seu computador. Deixa eu ver. A internet hoje está complicada, hein? Tá bastante. Ela está... Ela tá aqui, mas ela não estamos conseguindo ouvir, está sem som. Vamos ver se... Acho que... Qualquer coisa, Cleide, remove ela, porque daí ela entra de novo. Ela volta, eu vou tirar. Eu vou removê-la. Tá muito O ruim celular hoje. O celular dela também não está recebendo chamadas, mensagem. Denise? Eu estou aqui. Está me ouvindo? Regina, você voltou? Denise? Sim.
Sim, Regina. Pode falar. Sim, Vocês estão me ouvindo? Sim, Denise. Ô, Regina, você quer sair e entrar novamente? Para ver se dá uma estabilizada? sim. Tá. O que pesa também é a gravação. Pode continuar? Ah, Tá. Pode. pode. Oi. Pode continuar, Regina. Os profissionais Eu vou dar uma pausa na gravação para ver se melhora, tudo bem? Eu vou pausar.